É onde se localiza o maior rio do mundo, o qual também apresenta o maior volume de água. O rio Amazonas é o rio mais comprido do planeta. A bacia amazônica tem 7,5 km² e sua extensão é de 6,4 km. Também há na Amazônia um oceano subterrâneo, um gigantesco aquífero em altura do chão com 160 trilhões de metros cúbicos, volume 3,5 vezes maior do que o aquífero Guarani. Nos últimos 40 anos, cerca de 20% da floresta foi desmatada. Entre as principais causas do desmatamento da Amazônia podem se destacar a impunidade a crimes ambientais, retrocessos em políticas ambientais, extensa atividade pecuária, projeto de extração de madeira, mineração, estímulo à grilagem de terras públicas e a retomada de grandes obras. Por sua extensão e propriedades, a Amazônia influencia o regime de chuvas em toda a América do Sul e contribui para estabilizar o clima global. De acordo com o livro Gestão da Amazônia, de Jacques Markovic, a intensidade desses fluxos, ou seja, a quantidade de vapor de água, transborda por essas massas e é maior que a própria vazão do rio Amazonas. Por isso, foi utilizado o termo rio voadores. A maior floresta úmida do planeta é também a número 1 em diversidade de plantas, peixes de água doce e mamíferos. É a segunda em anfíbios e a terceira em diversidade de répteis. Só em espécies vegetais são 55 mil, 22% de todas as conhecidas no mundo. Mas peraí que tem mais. 524 espécies de mamíferos, 517 de anfíbios, 1.622 de pássaros, 486 de répteis, 3.000 espécies de peixes e entre 10 a 15 milhões de insetos. O Cerrado ocupa uma área de mais de 2 milhões de quilômetros quadrados, correspondendo a cerca de 25% do território nacional. Não só é o segundo maior conjunto ecossistêmico do Brasil, como também de toda a América Latina. No Cerrado nascem os rios que vão formar as principais bacias hidrográficas do país, os quais são Parnaíba, Paraguai, Paraná, Tocantins, Araguaia, São Francisco e Amazônica. O Paraguai e Paraná se juntam ao rio Uruguai e formam a Bacia do Prata, que é de grande importância econômica para o Brasil e os países que fazem fronteira com a gente. Em sua área se encontram também três grandes aquíferos, que são Guarani, Bambuí e Urucuia. O Cerrado é considerado um hotspot mundial. Estima-se que possua mais de 6.000 espécies de árvores e 800 de aves. Aproximadamente 40% das espécies de vegetação é lenhosa e cerca de 50% das abelhas são espécies endêmicas. Sobre os insetos, falam-se de mais de 14 mil espécies, representando 47% da diversidade de insetos do Brasil. Pesquisas afirmaram que 20% das espécies nativas e endêmicas já não ocorrem em áreas protegidas e que pelo menos 137 espécies da fauna presentes no Cerrado estão ameaçadas de extinção. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado foi o bioma brasileiro que mais recebeu exploração das atividades humanas. A expansão agrícola e pecuária é a grande responsável por essa ocupação, junto ao aproveitamento da lenha para produzir carvão. Só para ter uma ideia, cerca de 80% do carvão vegetal consumido no Brasil vem das árvores do Cerrado. Apesar das características singulares de biodiversidade, o Cerrado, junto com a Caatinga, é a área menos protegida pelo poder público. Esse bioma apresenta cerca de 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação. Desse total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral, nas quais são permitidos apenas usos indiretos, e 5,36% de unidades de conservação de uso sustentável, nas quais são compatibilizados o uso dos recursos naturais com a conservação da natureza. O manguezal é um ecossistema de transição entre os ambientes marinho e terrestre. Está presente em regiões de clima tropical e subtropical. Os manguezais ocorrem em áreas de margens de baías, barras e enseadas, também na desembocadura dos rios, como também nas lagunas e reentrâncias costeiras. Isto é, os manguezais se desenvolvem em ambientes nos quais haja o encontro das águas de rios com a do mar, podendo também acontecer em espaços que estejam diretamente expostos à linha da costa, ou seja, no contato com o oceano. No Brasil, os mangues ocupam a faixa litorânea desde o estado do Amapá até Laguna, em Santa Catarina. Os manguezais estão distribuídos em 120 unidades de conservação. O Brasil tem o segundo maior espaço contínuo do mundo sob proteção legal de manguezais. O estado do Maranhão é o que possui a mais extensa área de manguezais do Brasil. As três espécies vegetais presentes, chamadas de mangues, são classificadas em mangue branco, mangue vermelho, mangue siriúba. A fauna dos manguezais é formada por inúmeras espécies de crustáceos, peixes, moluscos, além de reunir algumas espécies de mamíferos, aves, répteis e anfíbios. São exemplos como caranguejo, ostra, camarões, cobra, crocodilo, lagarta, tartaruga, lontra, sagui, peixe-boi marinho, mexilhão, minhoca, garça, urubu, gaivota, gavião, dentre outros. Além de serem ambientes de vivência, reprodução e alimentação para muitas espécies de animais, são fontes de recursos para os seres humanos também. Mas tudo isso pode acabar. O manguezal é considerado um dos ecossistemas mais ameaçados. Os principais problemas para o desequilíbrio ecológico desses locais são a poluição, exploração de recursos naturais, ocupação desordenada, turismo e aquecimento global.
Os manguezais atuam amenizando as consequências do efeito estufa, já que sequestram o óxido de carbono da atmosfera. Atuam também como barreiras naturais, reduzindo os impactos da erosão. A divisão geográfica da Mata dos Cocais é classificada como um tipo de vegetação que ocupa o território brasileiro em uma área de transição, ou seja, aquele espaço em que se dá o encontro de dois tipos diferentes de linhas vegetativas. A Mata dos Cocais está na zona transitória da Caatinga e a área da Amazônia. A primeira está situada no Nordeste, já a segunda fica na região Norte. Em termos de estados, a área dos Cocais fica distribuída entre o Tocantins, Piauí e Ceará. Na Mata dos Cocais, a fauna e a flora são altamente diversificadas, ainda que a floresta tenha um aspecto mais homogêneo. Neste caso, observa-se um semelhante em diferentes regiões. Em termos de espécies de plantas, temos a presença do babaçu, carnauba, burite, etc. Quanto à presença dos animais, o que mais se vê são tipos também observados no Cerrado, Caatinga e Floresta da Amazônia. Mais raramente, algumas espécies de animais específicas da área. De forma global, há o surgimento da onça-parda, jaguaritirica, urutau, cachorro-do-mato, lobo-guará, veado, cantineiro e outros mamíferos. Alguns desses animais estão inclusive sob risco de extinção. Os nativos da região dos cocais gostam de sobreviver a partir dos lucros gerados com as extrações do babaço ou a produção de carnauba. O primeiro pode ser encontrado em regiões mais úmidas e acaba sendo muito aproveitado na extração do óleo contido nas amêndoas. Além dessa finalidade, pode ser usado para a produção de sabão e outros derivados químicos. A carnauba pode ser usada para a fabricação de cera. Isso acontece a partir das suas folhas, que também são usadas como matéria-prima de indústrias eletrônicas, na fabricação de plástico e adesivo, além de perfumarias. De maneira geral, todas essas questões extrativistas acabam sendo importantes para a produção da região. O bioma é naturalmente fragilizado e a procura de solos férteis, extração de minérios de madeira, além de instalações industriais e comerciais, estão poluindo o aquífero Tocantins-Araguaia e acelerando o desmatamento. A maior parte deste bioma está em processo de ser savanizada ou desertificada. O Brasil já desmatou cerca de 35% da mata de cocais. O Pantanal brasileiro está localizado no centro da América do Sul, se estendendo entre Paraguai, Bolívia e Brasil, país com a maior parte do Pantanal. É uma área de ocorrência do clima tropical, tendo dois climas bem definidos, que no caso é o verão chuvoso e o inverno seco. Por conta da temporada de chuvas e por ser uma região de transição entre a Amazônia e a Mata Atlântica, o Pantanal é considerado a maior planície alagada de todo o mundo, sendo reconhecida pela Unesco em 2000 como reserva da biosfera mundial. Na época das cheias, mais de 80% da extensão pantaneira é inundada. Se fizer um comparativo, é como se Portugal, Holanda, Suíça e Bélgica ficassem completamente submersas e com 228 mil quilômetros quadrados, o Pantanal abriga mais peixes do que em todos os rios da Europa juntos. Outra informação que chama atenção é que o Pantanal é a região com maior concentração de animais por quilômetros quadrados, possuindo uma grande variedade de peixes, anfíbios, mamíferos e de aves, como a onça-pintada, as ararinhas azuis, o jacaré do papo amarelo e o morcego fantasma grande, principalmente espécies endêmicas e que correm risco de extinção. A sua flora também não fica para trás, contendo mais de 3.500 variedades de plantas terrestres e aquáticas. Assim, o Pantanal vem a se tornar um dos ecossistemas mais ricos do planeta e o mais conservado do mundo.